Bom dia a todos para mais uma Bom, transmissão do webcast da Contacta em parceria com a Beyond Trust. Eu sou o Tony Gomes e vou ser o host dessa entrevista com o meu amigo e parceiro Fernando Fontão da Beyond Trust. Nossa ideia aqui hoje é falar um pouco sobre a problemática envolvendo privilégios e identidades. Deixa eu baixar aqui o meu YouTube. Ok. Fontão, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença e vamos nessa? bom dia, Tony. Obrigado. Bom dia a todos que estão assistindo. Vamos embora, Tony. Beleza. Contextualizando um pouco vocês, durante o Mindset 2025, a gente rodou uma pesquisa, né? A gente queria entender como é que estava o panorama de identidades e privilégios dos clientes ali presentes. Então, 351 pessoas responderam a essa pesquisa e com essas respostas a gente pôde ter uma amostragem de como é que está o cenário do mercado brasileiro com relação a esse tema. Então, qual é a ideia aqui? Primeiro, eu vou apresentar o resultado dessa pesquisa para vocês, que foi uma pesquisa muito rápida, de apenas 5 perguntas, e depois o Fontão vai passar a visão da Beyond Trust com relação a esse tema. Como, de uma maneira extremamente simples e factível, você consegue ter muita visibilidade do que está acontecendo no seu ambiente e você consegue efetivamente controlar, efetivamente se proteger e ter melhores resultados de redução de risco. Lembrando que, se a gente pensar de uma forma ampla e conceitual, quase 100% dos ataques tem algum evento de identidade envolvido, em alguma fase, principalmente nas fases iniciais. Então, quando você tem eficiência na tua proteção de identidade, o resultado disso no teu ambiente é absurdo, né? Você consegue um resultado muito positivo de redução de exposição, redução de risco, redução de incidentes, quando você blinda teu ambiente de identidade. E é sobre isso que a gente veio falar aqui. Deixa eu apresentar o resultado da pesquisa. Então, basicamente, foram 5 perguntas que a gente fez. Com que frequência vocês detectam automaticamente anomalias? Exemplos: privilégios de uso em comum, gente usando privilégios que não deveria, escalonamento suspeito, ou seja, alguém elevou o nível de privilégio que ele tem. Então, a gente entende que essas coisas têm que ser detectadas automaticamente, né? Na mão, no olho, no SOC, dificilmente você vai ter tempo. Quando você detectar, já passou, né? E a gente nota que mais de 50% dos participantes detectam essas anomalias em tempo real. Mais 5,5% nunca fazem essa detecção, né? 26% detectam diariamente e 15% fazem mensalmente. Então a gente entende que existe um espaço de evolução nessa técnica para um grande grupo de participantes da pesquisa, porque o ideal é o quanto mais perto você chegar do real time dessa detecção, melhor é a sua eficiência. A gente perguntou também como vocês aplicam os controles de PAN. Alguns deles que a gente vai citar é a questão do privilégio just in time, é você dar o privilégio quando há necessidade, depois você tira, bloqueio de vendor, dentre outros. Então a ideia é, o privilégio ele tem que existir quando ele tem a necessidade de ser usado. Se você não tem mais a necessidade, esse privilégio não tem que estar disponível para evitar que, em caso de algum comprometimento, essa conta não esteja com privilégio para fazer nenhum dano maior. E a gente nota que esse panorama ele é um pouco mais problemático, né? Porque 25% dos participantes não aplicam esses controles, 32% fazem uso parcialmente, então aí a gente já passou de 50% com privilégios não necessários, não adequados, mas a gente tem 43% das pessoas aí aplicando completamente os controles de PAN. Então, novamente, ali a gente identificou um espaço muito grande para melhoria, redução de risco, redução de superfície de ataque, dentre outros. Um ponto bastante interessante, que às vezes passa despercebido, né, que quando a gente começou a pensar em toda aquela arquitetura SaaS, né, lá em 2019, a gente começou com aquele conceito que o perímetro não era mais o lugar de bloqueio, né? Então, a ausência de perímetro. Então, naturalmente, uma coisa que não foi falada, mas é fato, que a proteção ela passou automaticamente para ser a identidade.
quando a gente pensou naquela história que a gente falava de home office, de usuário viajando, etc., então o Tony ele tem que ter a proteção onde ele está. O Fontão tem que ter a proteção onde ele está. Então, automaticamente, você entende que a identidade passou a ser o pilar central da proteção. Só que a identidade não é só uma pessoa. Né? A identidade ela pode ser uma aplicação, a identidade ela pode ser uma API, a identidade ela pode ser um dispositivo. Então, tudo que está conectado no ambiente, que é passível de receber conexão, ele para o ambiente informático, ele tem uma identidade, né? Ele tem uma conta. E às vezes a gente tem uma série de contas não humanas acontecendo, e muitas delas, às vezes, com privilégios até de admin ou de root, dependendo do ambiente. Então, isso é um problema grande. Então, a gente perguntou no ambiente dos clientes quantas contas não humanas eles têm visão e sabem se possuem privilégios, se não possuem, ou estão em grupos administrativos e etc. Né? Tony, Então, oi, se você me permite um parêntese interessante claro, aí sobre isso que você acabou de falar, e tem um elemento de conta não humana nova que está explodindo agora, que são os agentes de inteligência artificial. Muitas sensacional, bem lembrado. organizações, muitas organizações estão implementando esses agentes e, obviamente, tem que dar a eles credenciais com altos privilégios para eles poderem ler as informações de todo o negócio, para aprender e poder fazer as contribuições deles, né, para o que quer que seja, para as consultas de negócio. E os atacantes já perceberam isso, os criminosos já estão começando a ir atrás dos privilégios dos agentes de inteligência artificial. Então não se trata de usar a inteligência artificial para o ataque, e sim de aproveitar dos privilégios mal gerenciados que os agentes têm para o ambiente e usar isso para fazer um ataque. Isso está crescendo Sensacional observação. exponencialmente. A tendência é que hoje a internet já está virando uma internet de robôs, né? São APIs e agentes autônomos, todos eles com privilégios e identidades. Então, Exatamente. novamente aí a gente percebeu um cenário que existe um espaço muito grande para melhoria, né? Que somente 10% dos participantes, né? 10% dos participantes não possui ideia de quantas contas não humanas têm. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente facilmente vai dar para você. 32% admitem que existem e nem sempre são controladas, e somente 21% possuem controles e fazem uma revisão periódica. E, novamente, eu chamo um ponto de atenção para que, quanto mais próximo do real time for o seu controle, melhor será o resultado. Então, faz a revisão periódica. Se a periódica for um mês, realmente, se hoje, dia 1º de outubro, se o atacante entrar no dia 1, você só pega dia 30, então, realmente, você tem que tentar se aproximar do mais próximo do real time possível. E tem um outro aspecto das contas não humanas, Tony, que eu queria aproveitar, já entrando um pouquinho em mérito, né? Que quando a gente fala em conta não humana, os problemas são vários, não é um só, né? Então, primeiro, que privilégios essas contas têm? O pessoal às vezes não está preocupado em limitar ou restringir os privilégios, porque já que é uma máquina, a máquina não tem maldade, vamos dar todos os privilégios do mundo para essa máquina e ela pode fazer tudo o que ela precisa, né? Só que quando o criminoso rouba essa credencial, ele vai ter uma superfície de ataque muito maior. O segundo problema é quem rotaciona as senhas dessas contas, fica com a mesma senha eternamente. Isso é um presente na mão dos criminosos, né? Então, a rotação de senhas de contas de serviços é extremamente importante e muito pouco feita. Pouquíssimas organizações fazem rotação de senha de roteador switch, câmera IP, né, dispositivos IoT, agentes de IA, eles ficam com a mesma senha por eternamente ou por longos períodos de tempo. E terceiro, Verdade. como é que ninguém está monitorando também o uso anômalo dessas contas? Essa conta ela existe num contexto, então ela serve para o próprio agente ou para o próprio dispositivo acessar coisas. E o que acontece quando uma entidade diferente daquele agente tentar usar a mesma conta? Ninguém está detectando isso, e é isso que a gente vai apresentar daqui a pouco, sobre o que a gente consegue detectar desse tipo de problema. Sensacional. Um outro ponto interessante de observar é quando a gente pensa em repositórios de identidade diversos que basicamente estão na nuvem. Então, a gente pode pensar no nosso AD tradicional, tem o Entra ID da Microsoft, o Azure ID, o Okta, em AWS, GitHub, etc. Então, a gente sabe que os ambientes de cloud, de um modo geral, eles têm um dinamismo muito maior de mudança de ambiente, de commitment e etc. Então, lá também são repositórios de identidade e privilégios que têm que ser investigados. Então, a gente perguntou se, por acaso, ele conseguisse se conectar
em todos esses repositórios hoje existentes nas corporações, em quanto tempo ele teria uma visão sobre achados e recomendações de toda essa temática que a gente está falando, ou seja, quais identidades existem, quais privilégios elas têm, se está certo, se está errado, contas não humanas e etc. Então, 39% dos participantes demorariam mais de 24 horas para ter alguma recomendação acionável. E apenas 15% nunca testaram, né, o tempo que demorariam a enfrentar essa situação. Então, o objetivo dessa pergunta foi só trazer luz a que existem outros lugares também dentro da sua corporação que você tem que estar conectado e mais próximo do real time possível, ter essas detecções e perceber algum tipo de escalonamento, algum tipo de privilégio indevido. E a última pergunta foi se você consegue ver de forma consolidada os privilégios efetivos e os caminhos de escalonamento, humanos e não humanos, incluindo entre domínios. Então, o que a gente quis dizer com isso? Quando a gente pensa nessa disciplina de proteção de privilégios e identidades, existe um conceito que é o caminho de escalonamento. É o quanto, através de uma identidade específica, a gente consegue chegar em outra identidade com mais privilégio e, consequentemente, elevar o teu potencial de ataque dentro de um ambiente. Então, somente 36% dos participantes têm um mapeamento visual. Então, por que a gente chama de mapeamento visual? Porque isso tem que ser simples. Se a gente pensa num ambiente razoável de uma empresa qualquer, com 2.000 devices, identidades e dispositivos, 5.000 devices, se você não tiver algo fácil e intuitivo de você detectar esse tipo de coisa em tantas fontes de identidade e privilégios, o trabalho ele não é efetivo. Então, você tem que consolidar isso, te dar uma visão bastante inteligente para que você consiga tomar as decisões em tempo recorde. Né? 22% não sabem ou não possuem dados consolidados para verificar. Então, isso é um ponto cego. Então, ou seja, está acontecendo muita coisa, você não sabe. Né? E se a gente investigar através do assessment que a gente vai propor a vocês, a gente vai trazer a vocês, a gente vai dar luz ao tamanho da tua superfície de exposição. E 63% não possuem controles em mapeamento visual dos privilégios e caminhos de escalonamento. Reforço, acredito que o Fontão vai tocar bastante nesse tema. Essa questão do caminho de escalonamento é um ponto que quase nunca está presente nas discussões, porém, realmente é um critério extremamente importante se você quer realmente reduzir os riscos do teu ambiente de privilégio em identidade. Então, por fim, passo a palavra para o Fontão e ao longo da apresentação do Fontão, a gente vai botar na tela um QR Code que quem quiser bater um papo com a gente sobre rodar um assessment no teu ambiente, no qual a gente vai conectar os nossos robozinhos, devidamente autenticados e com as credenciais que a gente controla e os privilégios, para fazer uma auditoria no teu ambiente e vai trazer toda essa visão que a gente comentou e mais que o Fontão vai falar. Então, a ideia é que a gente entenda realmente a tua necessidade e consiga ofertar esse serviço de graça para vocês. Quem tiver interesse, vai ter um link fixado nos comentários, no chat, e também na tela através de QR Code. E agora eu passo a palavra para o Fernando Fontão. Maravilha, Tony. Obrigado pelo preâmbulo. Eu vou falar um pouco sobre a BeyondTrust, né, a empresa onde eu trabalho, que é um fabricante de soluções de segurança de identidades e gestão de acessos privilegiados, e particularmente de uma das nossas soluções chamada Identity Security Insights. Tá? O Insights é uma ferramenta que a gente desenvolveu em casa, vai fazer 2 anos de aniversário agora. A gente já tem uma base instalada global bem importante, e é uma solução que veio para causar uma disrupção nessa área de segurança de identidades, né? A gente, falando aqui rapidamente sobre a BeyondTrust, somos uma empresa americana, 100% americana, nossa matriz fica em Atlanta, na Geórgia, e temos 22 para 23 anos de fundação. Então, não somos uma startup, somos uma empresa já muito consolidada, e todos os analistas, né, Gartner, Forrester e Kuppinger's, consideram que nós somos um dos líderes consolidados nos últimos 6 anos, né, sempre dentro dos quadrantes de líderes. E em várias situações, em vários desses quadrantes, a gente está em primeiro lugar. Tá?
Como o Tony falou, as identidades são o centro das atenções atualmente, né? Mesmo antes da pandemia já existia uma tendência grande de home office, de contratar pessoal remoto, né? Eu tenho uma empresa em São Paulo, contrato pessoal que mora no Rio, em Recife, em Brasília, em Porto Alegre, e o pessoal vai trabalhar de casa acessando os meus sistemas. Então acabou o perímetro. E a identidade se transformou um novo perímetro, né? A gente tem uma pessoa, ela se identifica e a partir daí ela vai acessar sistemas e dados, né? E à medida que os sistemas e dados também migraram de um ambiente fechado para uma nuvem, onde eu também não tenho um perímetro discernível, né? Aí eu passo a ter pessoas fora de um perímetro acessando dados que também estão fora de um perímetro. Então, a única constante que eu tenho nesse cenário é a identidade. A única forma de detectar quem está pedindo e para onde essa informação vai é a identidade. Né? E a gente vê que as empresas elas adquirem mais e mais tecnologia de segurança cibernética. Né? Então, vários fabricantes, integradores convencem você de que você precisa implementar a solução A, solução B, solução C, e o pessoal vai fazendo aquele investimento e instalando mais coisas para resolver os problemas, e claro, isso sempre foi e sempre vai ser o funcionamento das coisas. Né? A gente tem que ir fechando as portas, eliminando os vetores que podem servir como recurso na mão de criminosos que queiram te atacar. Quando a gente fala especificamente de identidades, as empresas elas entenderam que elas têm que limitar o acesso dos usuários. Então, usam ferramentas de IAM e IGA. Né? IAM é gestão de acessos e identidades, e IGA é governança de identidades e acessos. Né? Então, são duas disciplinas aí dentro do mundo de gestão de identidades que ajudam a sua empresa a ter controle sobre quem pode acessar o quê, quem pode fazer o quê, quando, né? Quando o usuário entra na empresa, ele cria uma credencial, quando o usuário sai da empresa, essa credencial é eliminada. E a gente sabe também que existe uma diferença entre identidade e credencial, né? Uma identidade geralmente é uma representação da pessoa ou do sistema que precisa acessar coisas, e para fazer esse acesso, geralmente tem uma grande quantidade de credenciais por trás. Né? Então, sistemas proprietários têm suas próprias identidades, nuvens têm suas próprias identidades. Então, é muito comum que eu, por exemplo, Fernando, que sou uma identidade, tenha debaixo da minha configuração dezenas de credenciais que servem para eu poder acessar coisas. Então, essas disciplinas de gestão de acessos e de governança de acessos existem para controlar tudo isso. Agora, quem é que está monitorando os erros cometidos pelas equipes de TI, pela própria área de cibersegurança, na configuração dessa parafernália toda? Né? Então, existe aí uma preocupação que pouca gente já percebeu que precisa ter, com evitar que pequenos erros, pequenos ou grandes erros, virem um presente para o atacante. E a gente não está falando de uma coisa só. Os atacantes eles precisam de uma ou algumas de vários tipos de recursos diferentes. Né? Então, eles procuram senhas, eles procuram credenciais, eles procuram segredos. Segredos aqui num contexto de DevOps, né, que são secrets, uma chave de API, um certificado, um pedaço de código, né, que represente um acesso de uma coisa a outra coisa e tudo isso. Sessões, que está crescendo, inclusive nós na Biotrust detectamos um ataque que está mais para frente aqui nessa apresentação que eu vou contar para vocês, que foi baseado em tokens de sessão. Quando você se loga em um sistema, o sistema de identidade gera um token daquela sessão, e uma vulnerabilidade em um sistema de uma empresa aí do mercado bem conhecida fez com que esses tokens pudessem ser reaproveitados em outros lugares, né? Então o atacante ele pegou o token de uma sessão válida de um usuário legítimo e criou uma sessão espelho em outra localidade geográfica, né? E a gente detectou isso em alguns minutos, graças ao Insights. Eu vou contar bem sobre esse ataque para vocês. Mas as sessões também passaram a ser um asset importante para o atacante. Né? Contas, chaves, direitos, enfim, o que o atacante quer é algum recurso que permita que ele entre. E a gente aqui está falando de recursos relacionados a identidades, mas no geral existem centenas ou talvez até milhares de coisas diferentes que os atacantes podem explorar para encontrar uma maneira de entrar no ambiente, né, da sua empresa e começar um ataque. E aí, para evoluir o ataque, ele vai usando combinações desses recursos à medida que ele vai encontrando isso aí disponível. Né? E quase sempre ele vai encontrar isso por causa de algum erro.
Então, quando o atacante ele vai fazer o ataque, ele precisa pensar em várias etapas diferentes e algumas delas são opcionais, outras ele tem que passar de alguma coisa, né? Mas o começo de um ataque, que é a infiltração, ela sempre vai começar baseado em alguma coisa que não está como deveria, né? Então, ou é uma vulnerabilidade, né, um sistema vulnerável, um sistema que não faz o que deveria fazer e, portanto, permite que uma pessoa mal intencionada tome um atalho e faça um bypass, né, dos recursos de segurança. Pode ser baseado em estratégias de remediação, pode ser baseado até em estratégias de disaster recovery, né? Algumas empresas criam disaster recovery tão bem feito que permite que ele seja usado por um cara mal intencionado. Aí também não adianta muito, né? Faltou alguma coisa aí. Mas existe também a outra parte dessa infiltração que é baseada em identidades. Vocês devem ter visto nos últimos meses aí um crescimento muito grande aqui no Brasil de ataques onde insiders venderam sua credencial para os atacantes. Então, houve 2 ataques de grande porte aí para empresas que fazem parte do Pix, né? Que estão relacionadas, que são brokers, né, de informação para o sistema do Pix. E os 2 casos foram iguaizinhos, né? Um grupo de hackers, um grupo de criminosos, ofereceu dinheiro para funcionários, em um caso era da própria empresa, em outro caso era um prestador de serviço externo, né? Um terceiro que tinha acesso privilegiado, e os caras venderam suas credenciais para os bandidos, né? E agora, mais recentemente, esse fim de semana, foi anunciado aí na imprensa uma tentativa de ataque que foi frustrada, né? Ela não foi para frente, mas ela aconteceu também porque um funcionário da instituição, que é uma instituição extremamente conhecida no Brasil, não vamos citar nomes aqui, mas está na imprensa, né? Provavelmente vários de vocês viram isso é, ao vivo aí quando foi anunciado. O cara vendeu, né? E foi um valor bem alto, inclusive, que ele pediu e os criminosos pagaram, né? Mas essa instituição usa tecnologia de boa qualidade, tem mecanismos para detectar isso aí, que obviamente conseguiram frustrar o ataque. Mas o fato está tendo um crescimento muito grande em compra de credenciais. Agora, como é que se impede um ataque se o próprio dono da credencial privilegiada oferece ela para o criminoso, né? Então, a melhor maneira de você pensar nessa problemática é entender que, além das ferramentas de proteção, você precisa ter visibilidade do que está acontecendo em todas essas etapas de uma cadeia de ataque, né? Então, o ciclo de vida de um ataque sempre vai começar lá pelo reconhecimento. O criminoso ele vai tentar encontrar é, brechas, né? Encontrar algum erro, alguma coisa errada ali que permita que ele acesse. Então ele vai tentar entender quais sistemas que a vítima dele usa, que tipo de plataformas, onde está o ambiente deles, se é on-premise, se está em alguma nuvem, se é uma nuvem conhecidamente vulnerável, né, se tem alguma identidade dando sopa aí para o cara usar. Aí ele vai passar para a fase seguinte, que é a infiltração. Ele vai usar esses elementos que ele coletou no reconhecimento e vai tentar fazer um acesso. Os primeiros acessos dele podem ser frustrados, mas em algum momento ele acha uma coisa que está mal configurado, que né, não conseguiu frear um uso indevido, e ele entra. A partir do momento que ele entra, ele passa para a fase seguinte, que é a exploração. Ele vai se mover lateralmente, ele vai acessar mais sistemas e ele vai procurar por mais privilégios. Então, ele vai ficar caçando credenciais, caçando sisteminhas ali, onde tem uma conta que alguém colocou e não deveria estar manualmente ali, né? Deveria ter um cofre de senhas, mas não tem, porque às vezes tem empresas que falam, isso aqui não é crítico, então eu não vou botar no cofre, eu vou colocar a senha direto aqui no sistema, né? Então, o atacante ele vai ficar explorando o ambiente da vítima sem ser detectado, quietinho, discretamente ali, até ele encontrar recursos que permitam que ele escale esse privilégio, perdão, esse ataque. Ele escala o ataque, ele consegue chegar na informação que ele quer. E aí ele passa para a última fase, que é a exfiltração, que pode nem ser uma exfiltração, se for um ransomware, ele não necessariamente extrai dados, mas ele criptografa tudo e vai pedir um resgate. Agora, o ransomware ele já evoluiu e hoje em dia grande maioria dos ransomwares também tem uma exfiltração. O criminoso rouba dados e ele usa esses dados para fazer um segundo ataque, né? Ou uma extorsão
cobrar dinheiro da vítima para não publicar esses dados, ou ele já pega e vende esses dados de uma vez e ganha mais dinheiro, né? Então ele tem 2 ataques com um esforço só. Então, em conclusão, né, a gente chega à triste conclusão de que o humano continua sendo o elo mais fraco, né? Aí você tem vários elementos aí, né? Primeiro, a engenharia social. Os atacantes são espertos, né? Eles pegam o ponto fraco das pessoas. Quase sempre a engenharia social está associada a um sentimento de urgência, né? Olha, aqui é da TI, se você não me mandar agora a sua senha, o sistema vai travar e você não vai conseguir acessar mais. Então o cara ele fala, caramba, tem que ser rápido, senão vai me bloquear, né? E ele vai lá e pum, e entrega a senha dele na mão do criminoso, achando que ele está falando com o cara da TI. Você também tem um elemento importante aí de educação, né? O próprio usuário, aquela pessoa comum, aquela pessoa que opera os sistemas para o negócio, eles não entendem de cibersegurança, eles não entendem os riscos do que eles estão fazendo. Então, isso dá duas vertentes, né? Primeiro, é uma corrida, ganha quem chegar primeiro. Então, o atacante ele fica fazendo tentativas de maneira massiva e insistente o tempo todo, e o usuário ele até suspeita de algumas e não faz nada, não clica, não cai na armadilha, mas em algum momento ele vai cair. Creio que o amigo Fontão caiu. Problemas do ao vivo, vamos ver. Para botar um Ele voltou. Tá voltando? point, Está voltando. enfim, as Vamos aguardar um pouco o retorno do nosso amigo Fernando Fontão. Então, um ponto que ele trouxe, que realmente faz muito sentido, né? Está muito na mídia, todo mundo, obviamente, tem falado e lido sobre essa problemática com relação aos problemas do Pix, né? Em que basicamente foram problemas de identidade. Então, são credenciais ou vazadas ou usadas indevidamente. Obviamente, não só isso, mas esse é um pilar bem fundamental, como eu comentei bem no começo, né? Quase 100% dos ataques têm algum evento de identidade privilégio envolvido. Então, esse é o ponto. Acho que já temos de volta aqui nosso amigo Fernando Fontão. Está de volta? Oi, Tony, voltei. Parece que teve um soluço aí, peço desculpa. Fazer ao vivo a gente está sujeito a esse tipo de situação, né? Problemas da vida real. Fica tranquilo. Em que parte vocês me perderam? Na lâmina anterior ou nesse aqui? Na anterior. Uhum. Entendi. No finalzinho dela. Você estava falando da filtração, aí você estava concluindo, você virou para esse slide aí e começou a falar sobre ele e já começou a falar. Ah, entendi. Não, a Olha, conclusão, então, é de que a gente tem muitos problemas aí relacionados ao elemento humano, né? Engenharia social, né? Os atacantes, eles insistentemente ficam tentando, uma hora o usuário cai, até um usuário um pouco mais treinado, né? Que seria esse outro problema aí do lado direito, educação, falta de capacitação do usuário comum. Obviamente, se o pessoal de cybersecurity é treinado, eles entendem do assunto, ou deveriam entender. Mas você tem o usuário comum, que é o cara que está lá no dia a dia, acessando a aplicação para trabalhar. Esse cara ele não sabe o impacto que um clique errado, que uma ação indevida vai causar para o negócio por causa de um erro dele de desconhecimento. Então, a gente tem cada vez mais a obrigação de, primeiro, garantir que o nosso sistema está à prova de erro do usuário, né? Mesmo se o usuário clicar no link malicioso, nada de mal deveria acontecer. Por quê? Porque a gente tem tecnologia protegendo. Mas mais do que isso, a gente precisa ter visibilidade. Eu preciso saber que esse cara clicou no lugar errado, que esse clique gerou uma possibilidade de que um atacante pudesse ter
ganhado acesso a um sistema, e se o atacante ganhou acesso ao sistema, eu preciso saber disso o mais rápido possível, tanto em contas humanas como em contas de máquinas. Como eu falei para vocês, a gente agora tem o crescimento exponencial aí dos agentes de inteligência artificial, né, o Agentic AI, como eles dizem. E esses agentes estão em todos os lugares e eles acessam os sistemas de todas as empresas que usam inteligência artificial para poder aprender, é a função deles, né? Só que esse privilégio que esses agentes têm, eles também são um presente na mão do hacker. E a gente tem um outro fator interessante aqui, que é o risco desconhecido, né? E aí tem uma palavra que se destaca muito, que é a arrogância. A gente tem visto aí grande, também um crescimento de ataques por causa de arrogância. Pessoas que dizem, legal, eu vou botar aqui um cofre de senhas. Agora todos os administradores, seja de servidor, base de dados, aplicação, nuvem, eles têm que passar pelo cofre. Menos eu, porque eu sou o chefe, eu sei que eu confio em mim mesmo, eu sei que eu não vou fazer nada de malicioso, então eu não quero ter que passar pelo cofre. A minha credencial vai ser domain admins, a minha credencial vai ser DBA, a minha credencial vai ser poderosa. Né? E essa arrogância está custando para esses caras a perda até do emprego deles. Teve um ataque este ano aqui no Brasil, onde o líder, né, de cibersegurança de uma empresa grande, importante, que investe milhões em cybersecurity, a conta dele era domain admins. Tá? O histórico por trás da decisão de manter a conta dele como domain admins não importa, mas o fato é que houve um ataque com a conta dele, tá? O atacante conseguiu roubar a conta dele e atacou. Atacou a empresa inteira, causou milhões em prejuízo, foi um ataque brutal, porque a conta do CISO era domain admins. Tá? Então, e a arrogância é um troço que existe em qualquer empresa. Um dos grandes problemas da arrogância é o poder político. O cara que ele quer a credencial dele como poderes, ele tem o poder político de tomar essa decisão e obrigar todas as áreas a fazerem. Exceto se você tiver uma ferramenta que está ali monitorando e diga fazer isso é errado e vai te expor a ataques. E vai mostrar, inclusive, quando esse ataque estiver acontecendo. Aí você passa a ter insumo até para evitar que o cara que tem o poder político continue tomando uma decisão errada que pode comprometer a segurança inteira por causa de um erro de decisão. Tá? Então, quando você pensa em tecnologia, você tem que pensar até em usar ela para te dar esse recurso para combater as más práticas, mesmo quando elas são intencionais. Então, quais são os riscos de segurança de identidades que a sua empresa está exposta, né? Então, são várias, né? Primeiro, as falhas no processo de novos funcionários, funcionário que muda de atribuição e funcionário que sai da empresa. Aqui a gente está falando de governança, né? Governança é uma das coisas que a BeyondTrust não faz, mas existem várias ferramentas aí no mercado que fazem governança, mas a governança, óbvio que você precisa de uma tecnologia para aplicar ela, mas você precisa também de pessoas para irem lá e disparar o processo. Né? Então, se ninguém dispara o processo não acontece sozinho. E a gente ainda tem um grande volume de ataques, por quê? Porque existem contas dormentes que são usadas pelos atacantes, existem usuários que já não estão mais na empresa e a conta existe, está ativa, e os atacantes aproveitam essas contas e ninguém está monitorando, porque o funcionário não existe mais, né? E a entrega de credenciais nas mãos dos atacantes. O segundo problema é o uso indevido das contas privilegiadas. Conta de administrador sem múltiplos fatores de autenticação. Isso é um erro tremendo de julgamento, né? Todo aqui fica a dica, né? Para todo mundo aqui que tem qualquer conta privilegiada, ela tem que ser usada com múltiplos fatores de autenticação. E aqui eu não estou falando da conta real de administrador, não estou falando da conta de root, não estou falando da conta de domain admins. Eu estou falando da conta das pessoas que terão acesso a essas contas para trabalhar. Então, uma pessoa que administra uma máquina, uma pessoa que administra uma nuvem, uma pessoa que administra uma base de dados, essas pessoas que têm credenciais de indivíduos, né, que se identificam para trabalhar, elas não podem trabalhar sem MFA. O usuário comum também deveria ter MFA, mas até dá para viver sem o MFA para o usuário comum, aquele usuário que não é privilegiado. Mas qualquer pessoa que tem a tarefa de administrar alguma coisa, e, portanto, é definida como um usuário privilegiado, não importa se ele é pouco privilegiado.
Houston, we have a problem. Vamos ver se o Fontão caiu outra vez. Creio que sim. Está voltando. Alarme falso. Achei interessante quando... Fontão, estamos de volta? Mexeu a tela, não. Bom, achei interessante essa... quando ele falou da arrogância, né? Então, realmente, a gente estava fazendo uma prova de conceito, está até em conclusão, o relatório foi ontem, num cliente, no qual o maior nível de exposição estava nas contas do presidente e do vice-presidente da empresa. Assim. Então, normalmente as pessoas com maior acesso, com maior importância, nível de decisão, acesso a informações críticas da corporação, é comum realmente eles estarem bastante expostos no ambiente, né? Então não é comum, não é incomum nesse tipo de assessment a gente pegar realmente pessoas do alto escalão, pessoas com bastante acesso à informação privilegiada com comprometimento e nível de segurança baixo. Tá, Oi, Tony. tá de volta, Fontão? Estava só dando Tô uma de volta. recapitulada aqui naquela questão da arrogância que eu achei bem interessante, né? Pessoas com realmente de alto escalão têm acesso a muita coisa privilegiada, informação, dados, etc. Mas quando a gente faz o assessment, é bastante comum estar com algum tipo de exposição acima da média da empresa, né? Então, é bem interessante. É isso mesmo. Na verdade, não adianta nada. É a mesma coisa que você colocar um muro ao redor da sua casa para proteger sua casa contra bandido, e aí você derruba a parte de trás do muro porque você não quer ter que passar pelas várias camadas de segurança que você mesmo colocou, entendeu? É, Aí você entra pela parte que se abriu lá do muro. Só que, cara, qualquer bandido pega carona na parte que você arrebentou do muro, né? Então não faz sentido tudo isso aí. Aí esse segundo motivo aqui que eu estava falando, né, que é o uso indevido de contas privilegiadas, né, a falta do MFA, o uso de contas privilegiadas desabilitadas é outro problema bem grave, né? Então, se você tem uma conta que não está ativa, ela deveria estar inativa realmente em todos os sistemas. Agora, quem controla se essa conta está ativa, está inativa, quem provisiona e desprovisiona ela, né? Então, muitos criminosos aí pegam contas inativas e ativam elas, porque o cara consegue ganhar o acesso privilegiado ao sistema de gestão de identidades. Né? Então, é um contrassenso, mas é extremamente comum. Bypass privilegiado de sistemas de single sign-on e até de PAN, né? Se o atacante rouba uma credencial que dá acesso ao cofre de senhas, ele entra no cofre de senhas e se provisiona. Então o pessoal fala, né? Ah, não, eu já tenho cofre de senhas, eu estou seguro. Cofre de senha sozinho não é a segurança para você, porque se a credencial do cofre vazar, o bandido tem acesso ao cofre. Então você precisa garantir que o acesso remoto de quem vai acessar o cofre também seja um acesso baseado em controles de acesso privilegiado. Tá? É uma combinação de fatores, né? E aqui na Biotrust, inclusive, a gente tem essas duas tecnologias que se complementam, né? O cofre de senhas mais a ferramenta de acesso remoto privilegiado, e inclusive a gente recebeu um elogio muito interessante do Gartner no último
quadrante mágico, que foi de 2024, onde eles dizem que essa é a solução mais robusta de acesso privilegiado hoje em dia, né? A combinação do cofre de senhas de um lado com o acesso remoto privilegiado do outro, e que esse é o futuro do PAN, né? O PAN no futuro ele vai ter essa cara, não é só mais um cofre de senhas, né? O cofre de senhas já se tornou um elemento e não mais o sinônimo de cofre de PAN. E contas privilegiadas não gerenciadas, aí parte por causa de arrogância e parte por causa, às vezes, da própria empresa não entender a criticidade daquilo, né? Ah, essa conta aqui é pouco privilegiada, não vai causar estrago, então eu não vou colocar ela no cofre, eu vou colocar ela explícita aqui no sistema. Ou então eu vou ficar comigo essa conta, né? Eu vou ter acesso a ela. Então qualquer coisa que você não coloca no cofre de senhas, mesmo que seja com baixo privilégio, é um risco. Tá? E esse risco pode se voltar contra você. Terceiro é acesso a partir de ativos que são obsoletos, né? Ou que são vulneráveis. Então, hoje em dia, a gente tem muitas empresas que ainda usam sistemas antigos, sistemas legados, né? Para parte do negócio, principalmente em OT. Mas em IT também tem bastante. Eu estava vendo hoje uma matéria, hoje de manhã, uma matéria sobre uma granja que usa o Windows XP para classificar 10 milhões de ovos por semana, uma coisa assim. Então, quando você tem sistemas muito antigos, esses sistemas não foram desenhados para ter um controle de identidade robusto, né? Então, quem garante que o acesso a esses sistemas também não vai ser comprometido e a partir daí o atacante consiga se mover lateralmente e escalar o ataque dele para o resto da rede? Você tem a parte das aplicações não gerenciadas, né? Que é o Shadow IT, o BYOC, BYOD, onde você tem um monte de variáveis aí que estão além do seu controle. Legal, eu coloco a melhor segurança para a máquina do meu funcionário, em todos os servidores, coloco um cofre de senha na rede, mas e se o cara resolver usar o tablet dele, o celular dele, ou o computador do filho, né? Como é que eu garanto que isso aí não vai ser um ponto vulnerável para o meu negócio? E principalmente quando principalmente alguém que faz parte da cibersegurança, resolve criar uma solução criativa, como a gente chama, né? Para manter aqui o nível educado da língua portuguesa, e o cara fala, legal, eu tenho aqui um sistema, um esquema, né, para elevar privilégios, mas como eu preciso ter um plano B, eu vou colocar meu próprio Gmail aqui, meu próprio Hotmail, como uma conta alternativa para eu poder acessar se alguma coisa cair. Se alguma coisa cair, eu precisar acessar, eu vou ter uma segunda conta ali. Então o cara ele gasta milhões para botar uma tecnologia legal de cofre de senhas para garantir, mas ele cria um segundo acesso ali com um Gmail, porque ele acha que ele está fazendo um favor. O cara não está mal intencionado. O objetivo dele aí não é causar dano, mas ele está criando um tremendo backdoor aí, porque qualquer pessoa que ganhar a conta dele do e-mail público vai poder acessar esse sistema e elevar privilégios, né? E é exatamente isso aqui, o uso indevido de e-mails pessoais em sistemas corporativos, né? Tanto fluxos de elevação de privilégio, acesso a plataformas, né? Então, o mundo deveria ser completamente segmentado entre contas corporativas e contas pessoais e realmente o uso de contas pessoais em sistemas informáticos é bem complicado, ele é muito arriscado. Então, as tecnologias existentes não resolvem o problema, né? Então, a gente tem o problema da gestão dos eventos e informações de segurança, né? Que geralmente são sistemas que têm regras complexas, eles estão muito focados também em eventos de rede, né? E muita informação segmentada. Você tem visão parcial de sistemas de muitas coisas diferentes, sem poder entender o que aquilo tudo junto significa. Segundo, as tecnologias de EDR, Endpoint Detection and Response, né, que surgiram aí como grande revolução na segurança e realmente são super importantes, mas elas só dão o ponto de vista do usuário final a partir do endpoint, e não de todos os sistemas que compõem o ambiente informático do negócio, né? E também os sistemas de IGA, né, governança de identidade, sistemas de IAM, que eles são extremamente importantes para você organizar as credenciais e ter um esquema de provisionamento e desprovisionamento, mas eles não são sistemas de segurança, eles são sistemas de gestão. Né? Então você não tem ali uma visão do que está realmente acontecendo por fora do que essas ferramentas conseguem enxergar no mundinho delas. Então,
para isso a gente precisa ter uma visão holística de tudo isso aí. Como é que eu junto tudo isso, né? E é exatamente o que a gente faz na BeyondTrust. Então, em outubro de 2023, graças à nossa ferramenta Insights, a gente detectou uma violação no suporte da Okta. Vários de vocês devem conhecer a empresa Okta, uma tremenda empresa, a gente é muito fã da Okta. Inclusive, na BeyondTrust, somos clientes da Okta, a gente usa a Okta, né? Então foi um ataque amplamente divulgado na mídia, né? Um ataque que nós descobrimos, inclusive tem um blog, se vocês acessarem www.beyondtrust.com/blog, um dos vários artigos que tem lá conta sobre esse ataque em detalhes, tá? Mas o que foi que aconteceu, né? Então, o suporte como é que a gente detectou esse ataque? A gente detectou que um cookie de sessão foi roubado de um sistema de suporte da Okta, e o atacante usou isso aí para fazer um espelho, né? Ele criou uma segunda sessão, como se fosse o usuário legítimo que estava usando aquele cookie, e aí, através disso, ele fez um acesso via VPN, né? E sequestrou a sessão. Aí ele pediu um relatório de integridade de senha usando uma API que aceitou essa sessão, aceitou o single sign-on dessa sessão da Okta. E a partir desse relatório, ele conseguiu elevar os privilégios, né? E criou um usuário para adicionar os privilégios usando aquela API. Então, olha só a combinação de fatores. O cara usou 5 coisas diferentes aqui. Então, ele foi pegando pedacinhos ali, né, pecinhas para juntar nesse quebra-cabeça. E com isso, ele conseguiu acesso privilegiado. E aí, o nosso sistema, o Insights, detectou ele na hora. Em minutos, a gente já viu que tinha essa sessão e a gente, no mesmo dia, conseguiu bloquear essa sessão, né? A gente revogou o acesso daquele token, portanto, a sessão tanto do usuário legítimo quanto do criminoso foi invalidada. A sessão caiu e o cara não conseguiu nem chegar a acessar nenhum sistema para roubar informação. Então, não houve vazamento de informação nem nada, né? Nesse mesmo dia, a gente avisou a Okta. Só que a Okta não acreditou que aquilo lá fosse um ataque. Eles meio que não ligaram muito para aquilo. Alguns dias depois, de 11 de outubro, a gente pediu alguns logs adicionais para a Okta e a Okta mandou isso para a gente 2 dias depois, no dia 13 de outubro, né? Aí o nosso pessoal correlacionou os relatórios que a Okta mandou com o que o nosso Insights tinha detectado. E aí a gente documentou esse ataque. E foi só 6 dias depois, no dia 19 de outubro, ou seja, 17 dias depois do ataque, que a Okta entendeu que tinha sido atacada, né, que era um ataque baseado numa vulnerabilidade do sistema deles, e aí eles foram na imprensa avisar sobre esse ataque, né? E 180 clientes da Okta foram afetados, só 3 desses 180 clientes detectaram o ataque. O primeiro deles foi a BeyondTrust, no mesmo dia, em alguns minutos depois do ataque, graças ao Insights, né? E o seguinte, o próximo cliente da Okta que detectou o ataque levou 17 dias para detectar. Então, isso mostra o poder de você ter uma ferramenta que usa inteligência artificial para detectar esse tipo de anomalia e entender que isso é um ataque. E poder te dar, como o Tony falou, né, o mais perto possível do tempo real. Quanto mais em cima do tempo real você tiver, mais rápido você vai poder reagir e evitar que uma intrusão vire um ataque, que você perca informações, que você perca reputação, ou que você realmente sofra um ransomware ou algo mais grave, né? Então, a ferramenta que permitiu a gente fazer isso se chama Identity Security Insights. Ele é uma ferramenta baseada 100% em inteligência artificial. Ele usa um machine learning para analisar grandes volumes de dados e ele coleta dados a partir de várias fontes, tá? A principal fonte de informação dele são sistemas de identidades. Dentro da sua empresa, você tem pelo menos um sistema de identidades, quase todo mundo tem um AD ou um Entra ID, né? um Azure ID, ou você tem alguns sistemas adicionais, como o próprio Okta, Ping Identity, Thales, One Identity, enfim, você pode ter dezenas de outros sistemas de identidades que formam partes diferentes do seu ambiente informático, né? E você também pode ter identidades em nuvens, se sua empresa usa nuvens para sustentar o negócio, é muito capaz que você também gerencie senhas de nuvens, né? E outras senhas em SaaS de sistemas proprietários, né? Como GitHub, Kubernetes, enfim, sistemas de terceiros que você acessa usando credenciais que também estão em SaaS. Então, o Insights ele se conecta a todas essas origens de dados,
inclusive sistemas de PAN que seu cliente tiver, que você tiver, né, que sua empresa tiver, e ele analisa tudo isso, e ele analisa isso muito rápido. Então ele faz primeiro enriquecimento de contexto, né? Ele identifica duas coisas diferentes. A primeira são os erros de configuração, então ele detecta coisas que estão mal configuradas. Não quer dizer que alguém está usando isso aí para te atacar neste momento. Quer dizer que ele detectou alguma coisa do jeito que as coisas estão configuradas, pode ser numa credencial individual, pode ser num grupo, numa regra de diretório, ou até configuração do sistema em si, que aquilo lá representa uma vulnerabilidade, representa um vetor que, se cair nas mãos de um bandido, vai virar um ataque. Tá? E aí, com base nisso, ele vai te emitir recomendações. Então, a gente usa as melhores práticas da indústria para te dizer qual seria a remediação para esse problema que foi encontrado. E a partir disso, ele começa a analisar ocorrências desse erro que podem representar que você está sofrendo um ataque por causa daquele erro, que são as detecções. Tá? E isso é outra coisa que ele consegue fazer muito rápido. E essa rapidez faz toda a diferença para você conseguir reagir e evitar que isso escale e vire um ataque. E aí ele pode entregar resultados a partir de integrações com PAN, com ITSM, com sistemas através de webhook. Então, se você quiser reconfigurar um firewall, por exemplo, para derrubar a sessão, se você quiser reconfigurar um IPS para fazer uma análise, se você quiser integrar ele com sistemas de SOAR ou CIEM, para fazer uma análise profunda desse ataque, também correlacionando eventos de rede, a gente pode usar webhooks. Tá? Então, o Insights é uma ferramenta autônoma, extremamente inteligente e muito rápida. Ele tem carinha de SOC, né? Para quem trabalha em SOC, você vai enxergar uma interface onde mostra todo o seu ambiente bem detalhado, né? Então, quantas contas totais você tem, quantas dessas são privilegiadas, qual o nível de privilegiamento, qual o nível de criticidade e quais são as suas prioridades, que é outra coisa importante. Né? Vamos dar prioridade aos problemas graves, ao invés de perder tempo com problemas menores. Mas não quer dizer que você não tem que olhar para os problemas menores. É uma questão de priorização. Agora, uma coisa que o Insights te dá, que hoje ninguém mais oferece, só a Beyond Trust, é um negócio que a gente chamou de True Privilege. A gente até patenteou essa expressão. Tá? O que é o True Privilege? Imagina uma conta não privilegiada. A minha conta, Fernando Fontana, eu não sou administrador de nada, eu sou só um usuário. Minha conta, portanto, não deveria me permitir fazer um acesso a um servidor, a uma base de dados, a um sistema como administrador, certo? Agora, a minha conta, ela pertence a um diretório, a um grupo no diretório, está lá dentro do AD ou de qualquer outro sistema, né? Um Okta, um Ping Identity, um SailPoint, e ela pertence a um grupo, e esse grupo também é usado por usuários que são domain admins. E um desses usuários, a conta dele tem uma regra de diretório que dá a ele o poder de global admins. Isso significa que se um atacante com bom conhecimento técnico roubar a minha identidade de um usuário comum, ele vai conseguir usar esse grupo para ganhar acesso ao privilégio de global admin do outro usuário do grupo. Isso é um erro de configuração que o olho humano não detecta de jeito nenhum. Isso é só um das centenas de exemplos de erros similares que podem representar esse tipo de problema. E o Insights revela isso aí para vocês, tá? Na forma de True Privilege. Ele identifica essas rotas indiretas que um atacante poderia pegar para chegar num privilégio, mesmo sem ter uma conta privilegiada. Então, aquela história de que o atacante ele tem que roubar uma conta privilegiada para te atacar já caiu por água. Se o cara conseguir uma conta comum e tiver tempo e paciência, ou se ele tiver robôs para fazer essa tarefa para ele, ele pode chegar a esses errinhos de configuração que permitem que ele tome uma dessas rotas indiretas e consiga o privilégio que ele precisa. Okay? Então, em outras palavras, né, um usuário aparentemente incomum, através das atribuições diretas da credencial dele, de contas, grupos, regras, permissões, ele pode ser, na verdade, um administrador, porque uma dessas contas, um desses acessos, dá a ele um acesso indireto que ninguém previu, ninguém imaginou que isso pudesse acontecer, mas pode acontecer. E ele se torna um administrador sem saber. Na prática, ele é um administrador. Então, na Beyond Trust, além do Insights, que é essa nossa ferramenta, tá, de detecção e resposta, a gente tem uma linha de produtos voltada para segurança de identidades e gestão de acessos privilegiados, que é composta por um cofre de senha chamado Password Safe,
um sistema de acesso remoto para usuários privilegiados, chamado Privileged Remote Access, ou PRA, que é um substituto de VPN, não para usuário comum, mas para usuários privilegiados. Principalmente quando você considera os seus terceiros, pessoas de fora que têm que acessar os seus sistemas de forma privilegiada. Se você botar só uma VPN para esses caras, ou um sistema comum de ZTNA, eles continuam sendo usuários privilegiados, e se o criminoso roubar a credencial desse terceiro, ele entra no seu sistema e te ataca. Foi exatamente o que aconteceu naquela empresa do Pix que eu comentei com vocês, né? Que o insider vendeu a conta dele para o criminoso fez um acesso de fora, através de uma VPN, e roubou 500 milhões de reais. Tá? Por causa de um erro de estratégia, né, vamos dizer. A gente também tem o sistema de Remote Support, que é um sistema de acesso remoto para Helpdesk, Service Desk. A gente tem um AD Bridge, que é um agente que permite colocar máquinas Unix e Linux como membros de um AD, para quem gerencia parques de Unix e Linux grandes e sonha, né, em poder federar esses equipamentos e fazer login com contas de domínio, ao invés de ter que configurar máquina por máquina. O AD Bridge é um agentezinho que permite fazer isso. Do lado esquerdo ali a gente tem um Privilege Management para Windows e Mac, é um agente de endpoint que não substitui os antivírus, não substitui o EDR, ele é um complemento, porque ele permite eliminar as credenciais de administrador de quem precisa ter acesso administrativo local nas máquinas, sejam estações de trabalho ou servidores. Tá? Então a gente consegue que ninguém mais precise de privilégio local na identidade, mas ainda assim tudo que precisar rodar com privilégios vai rodar, porque esse agente faz a elevação de forma segura. E a gente também tem esse mesmo agente para Unix e Linux, e é super importante para quem tem receio do sudo. Né? O sudo é um comando que dá muito poder para quem tem o acesso e zero rastreabilidade. Você não sabe quem fez o quê. Inclusive, quem tem acesso de sudo pode, inclusive, deletar a própria evidência se fizer alguma coisa errada. Né? Então, todas essas ferramentas são ferramentas que ajudam você a dar segurança para o seu mundo de identidades privilegiadas. E no centro de tudo está o Identity Security Insights, que permite que você tenha visibilidade de tudo que está acontecendo, não só em PAN, mas também no mundo de identidades do seu negócio. O mais legal é que o Insights também funciona mesmo se você não tiver PAN ainda. Tá? Se você, a única exigência que o Insights tem para que ele funcione é que você tenha um AD. É a única coisa que precisa ter para ele funcionar, para ele entregar valor. Tá? Então, o Tony vai falar agora para vocês do assessment que a Contacta está oferecendo para vocês gratuito, né? Para quem tiver interesse. Esse assessment é baseado no Identity Security Insights, tá? Apareceu aí o QR Code na tela de vocês. E no chat também a Bruna deixou o link para vocês poderem solicitar esse assessment, tá? O assessment é um trial do produto gratuito, onde você vai receber um relatório no final explicando todos os problemas que foram encontrados no seu ambiente que requerem atenção, porque se eles continuarem lá e um atacante descobrir, o atacante ataca vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Devolvo aqui a palavra então para o Tony. Sensacional, obrigado, Fontão. Realmente um tema de profunda importância no ambiente atual, né? Como falamos várias vezes aqui, casos famosos de roubo de Pix, muito dinheiro envolvido. A gente tem outros perfis de empresa que o problema pode não ser efetivamente dinheiro imediato, mas ele pode ser informações confidenciais, ele pode ser uma série de outras coisas, uma série de outros comprometimentos, disponibilidades, e tudo isso a gente consegue dar um pouco de luz e dar um pouco de caminho mais seguro em relação à estratégia através do assessment. Então a gente conecta nossos robozinhos aí no ambiente, a gente vai gerar o relatório, então você vai ter toda essa visibilidade que o Fontão comentou. Então isso está à disposição de vocês através do QR Code, através do link na descrição. Fala, Fontão. Um ponto importante é que os agentes que se conectam no seu ambiente, eles são somente leitura. Eles não fazem absolutamente nenhuma modificação em configuração no seu ambiente, tá? Então, esses agentes são conectores, né? Eles só precisam de IP, porta e credenciais, e eles são somente leitura. Super importante esclarecer isso. Tá? 100% é seguro. Então, se você gostou deste conteúdo, peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like, ajude
a gente a crescer e a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Obrigado